E aí eu queria aqui deixar, depois da teoria, começar aí falando para o Alexandre Quadros. Na prática, Alexandre, como é que foi levar isto para os nossos, essa experiência de um dia para o outro, como alguns dizem, 5 anos em 5 meses, né, para os clientes? Obrigado, professor Olegário. Eu tive a oportunidade de fazer viagem com o professor Olegário e realmente ele tem uma experiência gigantesca no varejo aí, né? Tivemos juntos na NRF lá, né, professor? E, bom, primeiro eu quero agradecer aí o convite, Marcelo. A gente já tem alguns anos aí já de amizade, sabe que tem uma admiração grande pela tua pessoa, pela tua empresa. Sei do trabalho nacional que a Atlantic faz em várias empresas, desde lá de Portugal, que a gente esteve vendo isso lá na prática, lá no continente e outras redes, né? Então, agradecer o convite. Respondendo aí a pergunta do professor Olegário, nós aqui, assim como todo varejo no Brasil, a gente foi pego de surpresa, né, com todo esse turbilhão que foi e está sendo a pandemia. Graças a Deus, parece que está se encaminhando aí para um final isso, né. Nós aqui, a nossa maior dificuldade aqui, a gente hoje está aqui em Santa Catarina, litoral norte, né, temos lojas entre a Grande Florianópolis e Joinville. Estamos hoje atualmente com 31 unidades, temos o modelo atacarejo, temos o modelo de varejo tradicional, também temos o e-commerce, e o maior desafio aqui foi se adequar primeiramente aos decretos, né? Nós atuamos em mais de 20 cidades, então era o decreto estadual, que depois o municipal valia mais que o estadual, depois o municipal se adequava ao estadual, daí a outra cidade mudava, e aí uma loja tinha que manter 50% da capacidade de pessoas lá dentro, outra loja era 30%, uma tem que medir temperatura, outra não. Então, essa falta de sincronização entre os decretos atrapalhou bastante, foi um desafio grande. Também sofremos muito com a questão, né, o cliente lá em março, na metade de março, quando efetivamente começou os lockdowns, foi aquela corrida para a prateleira, né? A gente teve problemas de abastecimento na primeira semana, porque nem a indústria, nem a logística estava preparada para uma corrida tão grande, a corrida às compras, como aconteceu, e aí a demanda histórica do produto bagunçou. Então, a gente teve que rever cálculos de abastecimento, não pegando mais 30, 60 dias para trás, começando a pegar 15 dias para trás apenas, cruzando isso com 15 dias anterior, fazendo média, porque tentando identificar a tendência da demanda para não abastecer demais as lojas ou deixar em ruptura. Então, foi um desafio grande. Mas em relação a passado alguns meses, tudo isso que a gente tem percebido, né, e falando aqui de dentro do varejo, rodando loja, visitando, percebendo os hábitos de consumo, como que eles vêm se comportando, para mim está muito claro, assim, algumas mudanças. Só para fortalecer aquilo que o professor Olegário falou, realmente a gente viu um salto muito grande do e-commerce, né? Nosso e-commerce aqui, apesar que nós estamos trabalhando com e-commerce há um pouco mais de 2 anos, mas na comparação de mesmo período com o ano passado, a gente vem crescendo todo mês aí mais de 300% em relação ao ano anterior. Tivemos que fazer aqui uma logística rápida, inclusive não tivemos mão de obra suficiente para atender essa demanda, tivemos que até terceirizar a mão de obra no e-commerce, nas praças que a gente atende, porque
triplicou o faturamento assim em poucas semanas. Ainda bem que a indústria manteve o abastecimento, a indústria teve muita dificuldade em manter as operações, a gente ainda sofre assim, com algumas rupturas, mas de modo geral, eu diria que a indústria se manteve firme aí no abastecimento. Alguns fornecedores pontuais tiveram problemas de ter que fechar unidades em função da pandemia, né, pelo número de colaboradores que estavam infectados. Mas, de modo geral, assim, acho que o varejo está conseguindo passar bem por isso. As principais mudanças estão, além do e-commerce, a gente percebeu muito a mudança de comportamento do cliente, do consumidor, né? Até levantei alguns números aqui para trazer para vocês, analisando o ticket médio e o número de clientes de março para cá, nesse período acumulado, comparando com o ano anterior, mesmo período, nós tivemos uma queda de 15% no número de clientes, né? Alguns meses até um pouco mais, outros meses um pouco menos, mas nesse período aí são 15% a menos de cliente andando na loja, visitando, entrando na loja, e com um aumento no ticket médio de 26%. Né? E essa comparação eu estou fazendo o mesmo período, mesmas lojas, né? Não estou colocando lojas que inauguraram depois nessa conta aí. Ou seja, a gente realmente tem percebido que o cliente está indo menos na loja, ele está preservando o distanciamento social, ele está indo menos na loja, e quando ele vai na loja, ele compra um volume maior para ter que voltar na loja num tempo maior, né? Então, toda aquela estatística que nós tínhamos, que o cliente no Brasil, em média, ia 8 vezes, de 6 a 8 vezes no supermercado todo mês e tal, eu acho que isso aí agora bagunçou tudo, esses cálculos aí, essas estatísticas, vamos ter que recalcular tudo de novo, porque isso eu acredito que mudou bastante, né? E o e-commerce, e quando eu falo de e-commerce, não é o cara entrar no site lá, comprar e receber em casa. Eu estou falando do e-commerce, eu estou falando também do aplicativo de compra, eu estou falando do WhatsApp, que está integrado a todo esse sistema online de compras, né? Estou percebendo que o WhatsApp está ganhando uma proporção gigantesca na venda. Em algumas redes, a venda no WhatsApp é muito maior, até 3 vezes mais do que a venda no site, no aplicativo, né? E isso, como o professor Legaro comentou, aquela geração Baby Boomer lá, ela tem muito mais facilidade de usar o WhatsApp do que entrar num site e fazer compra, né? E isso a gente tem percebido aqui também com bastante força, né? O desafio grande aqui um outro desafio foi adaptar o atendimento da área comercial, né? Eu comento aqui, já comentei várias vezes aqui na empresa, se alguém algum dia tivesse dado a ideia de a gente parar de atender vendedor aqui na área comercial, aqui no escritório, talvez nós iríamos dizer assim, olha, vamos pensar, porque se é um projeto de longa data, nós vamos ter que planejar bem, talvez em 1, 2 anos nós vamos conseguir não atender mais ninguém, né? E a gente fez isso da sexta para segunda, mais ou menos foi assim, numa sexta-feira fechamos o escritório, segunda-feira não abriu mais, e estamos assim desde o dia, se eu não me engano, 17 de março, sem atender ninguém aqui no escritório, e tudo continua acontecendo normalmente, né? A galera ficou fera em utilizar essas aplicações de reunião à distância e a gente percebeu que isso aproximou mais as pessoas. O que eu quero dizer? Antes, para marcar uma reunião com um presidente de uma indústria, nós tínhamos que marcar essa reunião com 1, 2, 3 meses de antecedência por causa da agenda do cara e tal. E hoje a gente só precisa que ele tenha 30 minutos, 1 hora disponível em qualquer lugar e a gente consegue falar com o cara. Então, eu acho que a questão da pandemia, como já foi comentado, acelerou muitos processos, mas ao mesmo tempo eu vejo que o varejo precisa tomar cuidado, porque tem muita gente entrando de cabeça nesses processos sem planejamento e aí aquilo que
que deveria suprir uma necessidade pode acabar virando um problema se não for bem pensado, apesar da agilidade que precisa, né? Viu, Alexandre? Deixa eu só aproveitar esse gancho aí que você falou dos aplicativos e todo o processo do e-commerce que foi adaptado, né? E já perguntar para o Alexandre Ramalho aquela questão da preocupação, né? E dos alertas nesse período, porque enquanto o varejo rearruma tudo, não é só rearrumar processo, é tomar precaução também com algumas questões relacionadas com a pandemia, né? É uma questão crítica e que colocou tudo em xeque, porque até a relação humana, né? Nós tivemos as máscaras, tivemos os bloqueios para não ser contaminado. O Alexandre, na tua opinião, então, quais são as principais preocupações e que atenções nessa estratégia de omnicanal? Porque eu vejo que você é uma empresa que ajuda também por esse caminho aí. Você podia dar algum contributo aí nessa questão do que o Alexandre Quadros estava me falando? Bom, obrigado, Marcelo, pelo convite. Bom dia a todos. Eu acho que eu queria fazer essa abordagem separando em dois aspectos, né? Primeiro, aspecto estrutural, como o professor Olegário comentou, a pandemia, ela trouxe um contingente de pessoas para esse universo de consumo através de canais digitais. A gente fez uma pesquisa recentemente para mapear o consumo durante e depois da pandemia, e mais de 20% dos respondentes informavam que tinham feito transações pela internet pela primeira vez e iam continuar a fazer isso depois da pandemia. Acho que a primeira preocupação do varejo no sentido de conexão consumidor é como é que eu ensino essa pessoa que nunca teve uma relação direta com o consumo digital a passar a fazer parte desse ecossistema. Estou falando do ponto de vista de geração de negócio propriamente dito, né? Você vê ainda iniciativas muito tímidas de checkouts inteligentes, de logins mais fáceis, né? Coisas que no WhatsApp é um processo completamente sem fricção. Quando você vai para uma loja virtual, ela tem quase a mesma burocracia e as mesmas barreiras do que uma loja física. E, obviamente, neste momento, considerando que o consumidor está fazendo uma experimentação, ele não tem hábito com aquilo, ele vai escolher aquilo que vai gerar para ele menos ruptura, né? Menos pontos de fricção. No outro aspecto, eu acho que a questão do marketing digital, de conhecer melhor o consumidor, também traz os aspectos que a gente antigamente só abordava os touch points e agora a gente tem que olhar os pain points, né? Por exemplo, provador de loja, que era um ponto do ponto de vista de jornada muito quente, né? Onde o consumidor já tinha decidido o que ele queria, pensado ali como ia pagar, e você estava naquela última milha, era um momento que, às vezes, não necessariamente a melhor pessoa da operação estava ali para ele, né? A outra coisa é como é que a operação da loja está pronta para receber esse consumidor, considerando o atendimento integrado, né? O professor falou do posicionamento de preço do cash and carry, né, do atacarejo, e você vê uma mudança de comportamento em função da pandemia, que é medir a temperatura das pessoas na entrada, mas não vê uma mudança de comportamento em acelerar, por exemplo, o checkout. Ou seja, o momento que eu qualifico a pessoa para entrar na loja, ele tem um critério, mas na hora de eu finalizar o processo que ele já está na loja, vai concluir sua compra, ele não teve critério. Então, eu acho muito importante as pesquisas, né, as jornadas digitais de consumo, ela consegue trazer muito claramente qual é a expectativa do consumidor nesse sentido, você produzir aprendizado em relação a isso, né? Então, por exemplo, uma associação acabou de divulgar o número de visitantes em shopping, ele aumentou consideravelmente, a gente precisa só fazer uma consideração aqui em função do benefício do Corona Voucher, né? Ele é um acelerador de consumo transitório, mas ele não é persistente, ele vai acabar logo em seguida. O que pode dar para a gente uma falsa impressão de que a economia retomou a normalidade, a gente vai ter níveis de consumo parecidos com esse. Mas o que foi mais curioso nessa pesquisa foi que, apesar do fluxo ter aumentado, o consumo ele não aumentou. Então, o que parece que o consumidor ele está tentando refazer uma reconexão com o varejo, primeiro no sentido de entender como é que é esse novo normal, e depois como é que esse parceiro, né? Vamos lembrar que o consumidor, por mais espetacular que ele tenha expectativa da experiência de compra, o que ele busca são momentos de previsibilidade, né? Por isso que a gente volta sempre no mesmo restaurante, sempre na mesma loja, sempre no mesmo
supermercado. E nessa questão da previsibilidade, a gente tem que colocar exatamente essa questão de como é que esse cliente vai ter processos mais simples, mais ágeis. Será que os processos de troca, os processos de recepção de logística reversa, como um todo, vão continuar o mesmo depois da pandemia? Então, eu acho que tem um exercício do varejo, e o varejo já fez isso alguns anos atrás, não sei se todos lembram, quando a gente começou a ter uma oferta massificada de crédito, né? Quem ensinou o consumidor de baixa renda a usar crédito e a tomar crédito foi o varejo. E eu acho que neste momento agora de mudança de comportamento também, depois da pandemia, eu acho que é o varejo que também vai ajudar, mas esse é um processo educativo, né? E para mim, o fundamental disso é a informação, né? Outro dia eu vi uma campanha de uma empresa, ela não tem site, é uma empresa de varejo de ramo duro, não tem site, ou seja, passou a pandemia sem nenhuma venda, mas ela fez questão de, na abertura das lojas, no spot publicitário, dizer que o ar da loja ele era trocado no intervalo de alguns minutos. Acho que o maior tributo que ele estava querendo passar naquele momento ali era que se tem um risco, né, que é o ar-condicionado, que pode ser um catalisador ali de transmissão, ela estava cuidando com maior atenção possível. Então, são essas questões que você prepara a jornada, e vamos lembrar que hoje uma jornada de compra, ela, do ponto de vista de iniciativa, pesquisa, mapeamento da experiência, ela começa 80% das vezes antes do consumidor chegar até a loja. Quando ele chega lá, ele sabe muito mais do seu negócio do que propriamente você imagina. Então, neste momento, né, na hora que essa conexão começa, deixa eu saber onde tem uma determinada promoção, é importante você colocar aspectos também da jornada de compra para que ele tenha segurança, né, uma questão de empatia, saber que você está preocupado com ele e que ele vai encontrar os pontos de conexão com o seu negócio muito mais preparados para poder atender. Acho que é isso.